pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre sólido geométrico, que é a geometria espacial, que são as figuras tridimensionais que ocupam espaço no ambiente. Esses sólidos geométricos a gente pode dividir em dois grandes grupos. Os corpos redondos, que são os não polígonos, que no caso da foto aí a gente vê o cilindro, o cone, a esfera, entre outros. E os poliedros, certo? Que são aqueles sólidos, que têm superfícies em formato de polígonos, que são classificados de acordo com a sua estrutura. Essa classificação de sólidos a gente pode ver em N situações do nosso dia a dia. Pode ser na arquitetura, a exemplo das pirâmides do Egito, que é uma pirâmide, de base quadrada e que a gente consegue encaixar perfeitamente nessa ideia de sólidos. Ou mesmo na natureza, que é o caso do quartzo, um minério encontrado na nossa região, que tem seus lados, suas laterais, também em formato de um polígono, que dá a ideia de um poliedro. Outros exemplos do nosso cotidiano é o botijão, que tem o formato de um cilindro, a bolinha de gude, que tem o formato de uma esfera, as caixas de remédio, que na sua maioria tem o formato de um prisma de base retangular, certo? Vamos falar sobre cada um deles, prismas, pirâmides e poliedros regulares. Os prismas, eles vão ter duas bases, quem vai definir o nome dele é essas duas bases, Suas laterais vai ser retângulo e as suas duas bases é que vai definir. Se for uma base triangular, então vai ser prisma de base triangular. No caso das pirâmides também, no caso ela só vai ter uma base, E essa base é quem vai definir. Se a sua base for um pentágono, formato de um pentágono, então a gente vai chamar ela de pirâmide de base pentagonal. Então, pirâmide, uma base, prisma, duas bases. E os poliedros regulares, que são classificados de acordo com as suas faces. Suas faces sempre vão ser retangulares, sempre vai ser regulares, É o exemplo do tetraedro, que só tem faces triangulares, são 4 faces, por isso chamamos de tetraedro. O octaedro, que tem 8 faces, o icosaedro, que tem 20 faces, o cubo, que tem 6 faces, ou hexaedro, E o dodecaedro, que vai ter 12 faces, pessoal. Ok? E aí, a gente vai classificar cada uma dessas estruturas de acordo... Classificar não, numerar de acordo com o seu número de faces, que são as laterais, arestas, que são as linhas que ligam um vértice ao outro, e o vértice, que vai ser essas quininhas de cada uma desses polígonos. Ok, pessoal? Continuando com a ideia de sólidos geométricos, pessoal, a gente tem essa noção de figuras tridimensionais. Aqui a gente tem a ideia de um tetraedro, que poderia ser também uma pirâmide de base triangular. Ele é um tetraedro porque todas as suas faces são triangulares, iguais, certo? Não tem nenhuma outra, certo? E tetra, que vem de 4, 1, 2, 3, 4. Isso são as faces, São essas laterais. As arestas, a gente vai ser essa retinha, que vai ligar um vértice ao outro. E o vértice vai ser justamente essas quinas. Aqui também a gente tem a ideia de um hexaedro, De um cubo, ok? Que vai dar essa mesma noção. Outro instrumento que eu trouxe aqui para vocês para facilitar a compreensão é esses ímãs de Nicobuco aqui, Isso daqui também é um tetraedro, então a gente pode considerar essas varetas aqui como as arestas e essas pontinhas aqui, essas bolinhas, A gente vai considerar elas como os vértices. Então a gente tem N situações dessa. Aqui a gente tem o tetraedro, Aqui a gente tem a pirâmide de base pentagonal. Então aqui a gente tem um pentágono, certo? E aqui uma pirâmide, ela só tem uma base. Aqui a gente tem outro exemplo, o octaedro, certo? Tem essa noção também. A gente poderia contar, ó, o octaedro vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai ter 12 arestas. E quantas vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Ok, pessoal? É essa a noção. Aqui também a gente tem a ideia, né, de uma pirâmide de base quadrada, que é tal igual aquelas pirâmides do Egito, né? E aqui a gente tem, né, o que seria um prisma de base quadrada, certo? Aqui está a base quadrada e aqui está a sua estrutura. Perceba que ele é bem molenga, ele fica caindo, ele não se sustenta direito. Por quê? O triângulo, ela é uma forma rígida, certo? Eita, grudou. O triângulo, ele é uma forma rígida. Então, quando a gente encontra os formatos de um triângulo, por exemplo, a treliça quando a gente vai fazer o telhado, aí o pedreiro vai lá e faz a treliça, né? Isso, para deixar a estrutura mais forte. É o caso que eu fiz aqui nesse cubo, ó. Ele estava bem molenga. Aí o que foi que eu fiz? Eu saí fazendo, né? Intertravando ele com outras minhas aqui, ó, nas laterais, que pudesse formar dois triângulos. Isso é um triângulo e isso é outro triângulo. Ele é um cubo, mas o que deu sustentabilidade a ele foi essas minhas que travaram ele. Se eu for tirando, vocês vão perceber, ó, que ele vai se desmontar todo, porque a ideia, ó, entendeu? Já se desmontou, tá vendo? Essa ideia de fixação vai só dar quando a figura ela tiver situações triangulares. Mesmo ela tendo essas duas aqui, ó, se eu arrancar ele cai totalmente.